as dungeons dentro dos Ocarina of Time. Cara, se Hyrule é um problema em questão de mundo aberto, as dungeons são um problema em questão de mundo fechado dentro desse jogo. Que se cria espaços complexos e enormes, mano, sendo que você tem pouca memória no cartucho, mas você pode matar, pode! A solução da Nintendo, mano, foi o sistema de salas e de portais. Cada dungeon dentro do Ocarina of Time é dividi-los em salas discretas. Tu já percebeu que cada quarto de dungeon parece ter a sua própria identidade visual? Aquilo ali não é só design artístico, meu mano. Aquilo ali é arquitetura de dados. Cada sala dentro das dungeons é um chunk separado. A sala do lado não tá necessariamente no mesmo chunk, na mesma memória, na sala que você está dentro daquele momento. Quando você tá em um ambiente e tu vai pro outro ambiente, tu vai pra outra porta, o jogo ele pega e descarrega o ambiente que você tá e carrega o próximo chunk, o próxima sala. Ou seja, o jogo descarta a sala atual que você tá pra carregar a nova. Tudo isso enquanto rola uma animação de porta aberta. De verdade, né, mano? A animação de porta que você já viu centenas de vezes. O Link empurra a porta, ela abre devagarzinho, tu caminha pro lado de lá. Clássico, meu mano, icônico. E deliberadamente lenta o suficiente pra próxima sala carregar. É aquele truque que eu te falei antes, tá ligado? Do corredor de Hyrule Field. Só que em uma versão um pouquinho mais micro, em uma versão um pouquinho mais pequena. O tempo que você tem passando pela porta e aquela animação é o tempo que o jogo tem pra pegar e carregar a nova sala e descarregar a sala anterior. E tem mais um detalhe brilhante, mano. O jogo ele nunca precisa carregar uma sala que você não pode ver. O sistema de portais do jogo sabe exatamente quais salas estão disponíveis pra você entrar. Salas que estão com portas fechadas não precisam ser carregadas. Ou seja, não precisam estar na memória, ocupando espaço. Salas que você visitou, só que elas estão muito longe, ou seja, você entrou numa sala, depois entrou em outra, todas essas salas são descarregadas, meu mano. Isso significa o quê? Que em Outer Temple, por exemplo, com toda a sua complexidade, com andares, salas, portas, salas inundadas, o Outer Temple nunca precisa aparecer na memória ao mesmo tempo. Não precisa tudo aquele mapa naquela memória simultaneamente. O jogo simplesmente mantém carregado na memória do jogo as salas importantes e as outras salas ele deixa no cartucho esperando. Meu irmão, e por falar em Outer Temple, agora a gente vai falar de Outer Temple, meu mano. Meu irmão, nenhuma dungeon na história dos jogos gerou tanta lenda que nem essa. Nenhuma dungeon na história dos jogos gerou tanta frustração. Nenhuma dungeon na história dos jogos gerou tanto debate quanto Outer Temple. Mas de um ponto de vista técnico, mano, ela é uma das realizações mais impressionantes da indústria dos jogos. O conceito central de Outer Temple, mano, é o controle de nível de água. Você precisa abaixar os níveis da água para alcançar diferentes partes da jungle. Baixo, médio, alto. Cada nível cria caminhos diferentes e bloqueia outros caminhos. Cada nível altera o que tá indisponível e o que tá disponível para você entrar. Mas a pergunta que não quer calar, meu mano, como é que isso aqui funciona internamente? Os sistemas de nível de água são baseados em flags, em bandeiras. Pensa numa flag, mano, como se fosse um interruptor de luz. A flag pode estar desligada ou pode estar ligada. E o jogo tem uma variável que guarda o nível da água. 0, a água tá baixa. 1, a água tá média. 2, a água tá alta. Quando você muda o nível da água dentro do jogo, essa variável muda. E o jogo, ele verifica essa variável constantemente enquanto você joga, para verificar se os elementos da variável estão de acordo com ela mesma. Certas portas que estão disponíveis a um nível acima da água, ficam submersas em outro nível. Certas passagens que ficam bloqueadas em um nível de água, estão abertas em outro. O código basicamente faz o quê? Ele verifica aquela flag e age de acordo com a flag. E ajusta os objetos de acordo. Mas beleza, essa é a parte chata de Outer Temple. Agora a gente vai entender como é que funciona a parte legal. Como é que funciona aquela animação da água lá embaixo. Vamos falar da renderização da água. A renderização da água no Nintendo 64, meu mano, era algo relativamente simples. Era um plano de animação realmente simples. Um plano de polígonos com uma textura mais ou menos animada ali para deixar aquele clima transparente de água. A profundidade que você via era basicamente o fundo da dungeon sendo renderizado com uma textura translúcida. O que tornava isso convincente, meu mano, era a animação de textura da água. Mas por que era tão eficiente pra época? Mano, os programadores basicamente faziam o quê? Eles faziam constantes de texturas da tua tela. Ou seja, eles basicamente ficavam mexendo a textura da tela em maneira fluida pra água parecer água dentro do jogo. Amizade! Pra água criar aquela simulação de movimento. Por isso que ela parecia tão fluida e aquela animação ficava tão bonitinha até mesmo no Nintendo 64, que era super, hiper, mega limitado. E aqui, mano, que entra uma curiosidade em questão de speedrun dentro do Zelda Ocarina of Time. O sistema de flags dentro do Outer Temple, mano, é tão crucial e central pro jogo que manipular essas flags incorretamente dentro do jogo pode causar comportamentos completamente inesperados. Os bugs dentro de Outer Temple, mano, são os que mais são explorados
fantasmas dentro das competições entre os speedrunners. E a chave do boss de Water Temple, mano, também é uma das tecnologias de IA mais impressionantes feita na época. Mas calma aí que a gente vai falar de IA lá na hora de falar de IA. Agora a gente tá falando de outra coisa. Mais pra frente eu falo disso. Agora a gente vai falar da Forest Temple, meu mano, e os corredores que giram. Mano, a Forest Temple apresenta um desafio meio que adicional dentro do Zelda Ocarina of Time, que é a geometria em rotação. Quando você aciona determinados mecanismos, seções inteiras de corredores giram, criando assim um novo caminho. Mas e aí, como é que o jogo renderiza isso? Como é que o Nintendo 64 consegue renderizar essa parada? A resposta são as transformações de geometria em tempo real, meu mano. O conjunto de corredores que gira, mano, é basicamente um polígono como se tivesse uma âncora. Ou seja, aqueles polígonos têm um ponto central. E o jogo faz o quê? O jogo basicamente aplica uma função matemática que faz a rotação desses polígonos. E essa rotação é calculada frame por frame, mano. No Nintendo 64, mano, era utilizada a aritmética de ponto físico, uma forma de fazer cálculos decimais utilizando apenas números inteiros. E o que era muito mais eficiente e muito mais otimizado pro processador da época. E o Forest Temple, mano, tem outro ponto que é bastante importante. Como é que os fantasmas funcionam? Como é que os fantasmas aparecem e desaparecem? Tipo teu pai. Elas emergem de lugar nenhum, flutuam e desaparecem. A resposta, meu mano, é o sistema de ativação por proximidade. Eu já te falei antes que o jogo basicamente monitora a posição do Link a todo momento dentro do jogo. Então, o jogo basicamente faz o que com esses fantasmas, com esses Poi Sisters? Basicamente, quando você entra em uma zona de gatilho, o jogo ele aciona esse fantasma, ou seja, o jogo ele aciona um evento onde é que aquele fantasminha aparece na tua tela, e quando você sai dessa zona de gatilho, aquele fantasminha some. É basicamente um sistema de spawn e de spawn dinâmico. Objetos não estão no mundo e não existem no mundo ao mesmo tempo. Eles são criados e são destruídos conforme necessário, conforme aquele software manda. E isso economiza tanto memória quanto poder de processamento. Ou seja, quando aquele fantasminha some, ele é simplesmente deletado e já era, não precisa mais dele aqui. Agora vamos falar de uma das partes mais importantes do Ocarina of Time, mano. Como é que funciona a colisão dentro desse jogo? Aqui tá uma pergunta que parece muito simples, mas na verdade não é. Como é que o Link sabe que ele bateu numa parede? Na vida real, você sabe que bateu numa parede porque a tua cara fica inchada e você tá todo fudido. Mas no mundo digital não é assim que funciona, mano. O Link tecnicamente não sabe que ele bateu na parede. Basicamente o sistema faz o quê? Cada ambiente dentro desse jogo, mano, tem uma malha de colisão. Uma versão mais feia, uma versão da geometria triangular só pra ficar checado se ia bater em alguma coisa. Mas beleza, se ela é feita de triângulos, ele faz o gráfico também. Não, mano, é uma versão um pouco mais feia que serve só pra ver se bateu alguma coisa. É literalmente isso. É só uma abstração do que seria dentro do jogo. Uma parede dentro do jogo que ela é muito bonita, ela tem os gráficozinhos todos certinho ali de pedra. Na versão visual, ela é tão bonita, mas na versão de malha de colisão, mano, ela é feia, porque ela não precisa ser bonita. Ela deve ter tipo 2 triângulos e já era. Um chão que pode ter uma textura complexa, que pode ter uma textura de graminha ali toda bonitinha, na versão de malha de colisão pode ser só um triângulo e já era. Ele não precisa ser bonito, ele não tá ali pra isso, você nem enxerga ele. E isso, mano, é crucial pros softwares, porque calcular colisão é algo caro computacionalmente falando. Quanto mais complexa aquela malha de colisão for, mais cálculos por frame vai ter enquanto você joga ou quando você colide com aquela malha. Então, os artistas criavam essas malhas de colisão especificamente só pra calcular física. Mas beleza, Léo, você não respondeu minha pergunta. Como é que o Link sabe que bateu numa parede? Como é que o Link sabe onde é que é o chão? Como é que o Link sabe que ele pode escalar um pequeno degrau na parede vertical? Mano, o Link, ele tem um sistema de ray caching, que é basicamente pequenos raios invisíveis que emanam do seu personagem. Então, tipo assim, imagina que um raio pra baixo verifica onde é que tá o chão, os raios laterais verificam as paredes, e um raio pra cima verifica onde é que tá o teto. Quando o raio pra baixo detecta uma superfície, o jogo calcula a distância entre o Link e aquela superfície, e se esse cálculo der 0, mano, o Link tá no chão. Mas se o resultado daquele cálculo for 1, o Link tá no ar. O jogo, ele move o Link quando você tá andando pelo jogo, o jogo move o Link quando você tá andando pelo mapa pra manter aquele empadronamento correto com o chão, pra não ficar bugado, mesmo quando o terreno tem inclinações. Então, mano, agora vamos falar do sistema de animação e de interpolação do Zelda Ocarina of Time. Como que o Link se move com tanta fluidez de um estado pro outro? Irmão, as animações dos jogos do Nintendo 64, que eram jogos 3D, eram animados com um sistema chamado Keyframe, que basicamente é onde é que você define posições-chave do personagem, tipo, a posição-chave é a posição de cada junta no exato momento que você quer que elas estejam, e o jogo então interpola elas. Ou seja, o jogo ele simplesmente calcula as posições intermediárias entre as posições das duas juntas. Pensa, por exemplo, 2 keyframes de animação de caminhada. Tem o pé esquerdo e o pé direito. O keyframe animation vai basicamente fazer o quê? Ele vai fazer a interpolação dessas duas animações.
ela vai fazer o intermediário. Ela vai fazer aquele pezinho indo e voltando, tá ligado? Ou seja, o Keyframe Animation calcula automaticamente as transições entre esses dois passos. Ele calcula automaticamente os passos intermediários. A interpolação mais comum, mano, é a linear, que basicamente divide os dois keyframes em duas partes e faz o que eu te falei ali. Ele pega e calcula as posições intermediárias. Só que isso aí deixa aquela parada meio robótica, deixa aquela parada meio seca. E pra deixar a parada um pouco mais animadinha, pra deixar o negócio um pouco mais suave, eles utilizam um sistema chamado easing, que basicamente é a aceleração diminuindo no final da primeira interpolação ou vice-versa. No início da interpolação, a aceleração aumentando, criando movimentos que parecem ter peso, que parecem ter física da vida real. No Ocarina of Time também acontecia isso, as animações também eram interpoladas. Quando o Link parava de correr e começava a andar, quando ele começava a caminhar, existia uma certa transição entre se correr e caminhar. Existe uma certa suavização no meio das transições das duas ações que acontecem. E isso, mano, se chama blending, que é basicamente um sistema calculando o início de uma animação e o final de outra, só que de uma maneira um pouco mais lenta para acontecer essa transição com peso. Sem o blending, os personagens simplesmente saltariam de uma animação para outra. Ele ia de correndo para andando em dois tapas, daí ia ficar seco pra caramba, não ia ficar real. Com o blending, as transições parecem naturais. E os NPCs do jogo, mano, utilizam o mesmo sistema, só que com muito menos complexibilidade para pegar e otimizar o máximo de processamento possível. Por exemplo, os Kokiris que ficam andando pelas florestas, os Gorons que se movem por Goron City, o Talon dormindo no Roll Ranch, eles utilizam o mesmo sistema de keyframes, só que com menos keyframes, com menos transições, ou seja, com animações menores. Mas por quê? Porque a câmera nunca vai ficar tempo nele o suficiente para você pegar e notar que a animação deles não é tão perfeita que nem a no Link. Meu irmão, agora vamos falar sobre o Z-Targeting, a invenção que mudou o mundo dos jogos para sempre. Meu irmão, você tem um sistema que influenciou a maioria dos outros jogos que vieram posteriormente ao Ocarina of Time, foi o Z-Targeting. Mano, antes do Ocarina of Time, jogos em 3D tinham um problema fundamental, que é mirar, meu mano. Nos jogos 2D você tem duas opções, ou tu mira pro lado, pra direita ou pra esquerda. Mas aí, como é que faz em jogos 3D? Pra onde você aponta? Como é que você atira? Como é que tu garante um tiro? Que a câmera fica orientada dentro da câmera de combate. A solução da Nintendo, mano, foi elegante ao ponto de parecer óbvio ao retrospecto, tá ligado? Basicamente funciona como? Você pressiona Z e a câmera procura o inimigo mais próximo ou o inimigo mais relevante que tá próximo a você. E o que a câmera faz? Ela trava a mira naquele inimigo, mantendo aquela mira sempre sentada naquele inimigo, mantendo aquela mira sempre focada. E os teus movimentos dentro do jogo passam a ser relativos, porque a tua mira já tá focada. Você pode circular em volta dele que a tua mira já vai estar focada. Tu pode caminhar pros lados, porque foda-se, já tá focado, tá de boa. Mas beleza, se é assim que funciona, como é que o sistema encontra esse alvo? O jogo basicamente mantém uma lista de objetos que podem potencialmente ser o alvo. Quando você pressiona o botão Z, que é o botão de mira dentro do Ocarina, o jogo ele pega e calcula quais potenciais estão mais próximos. Ou seja, qual vai ser o candidato que vai ficar na ponta daquela mira. E quando a gente fala de candidatos potenciais, a gente não fala só de distância, a gente também fala de ângulo. Um inimigo que tá longe, só que ele tá na tua frente, pode ser melhor pra você mirar do que o inimigo que tá perto, porém tá atrás. O algoritmo basicamente combina a distância e ângulo, e o objeto que tá mais ponderado, o objeto que mais é calculado naquela pontuação de distância e ângulo, é o objeto escolhido para ser o alvo. Mas tem mais um caminho, mano, que é o caminho de linhas de visão. O que adianta mirar no inimigo se ele tá num objeto, tipo, se ele tá em outra parede, se ele tem um obstáculo entre você e a mira? Então o jogo faz o quê? Ele verifica se existe algum obstáculo entre o Link e o candidato a ser a mira. E como é que isso aqui funciona? Basicamente o jogo ele pega e faz o quê? Ele traça um raio entre o candidato e entre o Link, e se existe algum obstáculo, aquele candidato vai perder pontuação, naquele sistema de pontuação que eu acabei de falar, tá ligado? Que entre ângulo e distância. E se ele perde pontuação, ele é descartado automaticamente e outro candidato é pontuado. E o resultado parece mágico, mano. Hoje em dia a gente olha e fala, caralho, isso aqui é incrível. Só que na prática é muito simples, é muito ok. São só cálculos matemáticos medindo a distância e o ângulo do teu inimigo dentro do jogo. Mas pra você apertava Z, mano, e já era, tá feito. Aquela mira ia automática no inimigo. E por falar em câmera, meu mano, vamos falar da câmera do Ocarina of Time. A câmera do Ocarina of Time, mano, é um sistema de matemática extremamente complexo e extremamente constante. Ela nunca pode parar de calcular onde é que ela tá. No modo de exploração livre, sem o Z-Targeting, a câmera, ela tem um ponto fixo, ou seja, a câmera ela tem uma distância fixa do Link. Porém, a altura dessa câmera é ajustável. Quando o Link gira, a câmera suavemente se reajusta atrás dele. Quando o Link corre, a câmera acompanha. Quando o Link para, a câmera também se estabiliza. Mas essa suavizada
espada, mano, também é matemática. A câmera não tá na posição ideal constantemente. Ela não tá na posição ideal todo momento. Ela se move a posição ideal com uma certa taxa de frame. E isso, mano, se chama lerping, que é tipo a câmera sempre tá perseguindo o seu alvo, nunca nele. A câmera não tá focada nele, a câmera tá perseguindo ele, entendeu? A taxa de lerping define o peso. Uma taxa alta significa que aquela câmera responde rápido, porém pode parecer solta demais. Uma taxa básica significa que aquela câmera é lenta, que aquela câmera ela é pesada, que persiste naquele movimento mesmo quando o personagem já parou. Como se fosse uma câmera de cinema, tá ligado? Que tem o operador e pá, é pra jogo mais cinematográfico, mais animado. Ah, Léo, mas qual câmera que o Ocarina usa? Mano, o Ocarina usa as câmeras referentes ao contexto do jogo. Se determina que ele vai precisar usar uma câmera lenta, se é uma parte mais cinematográfica, ele vai utilizar uma taxa mais alta. Em espaços fechados, mano, a câmera tem um comportamento especial. Ela basicamente descarta paredes. Ela percebe a distância de uma parede até a câmera e simplesmente ignora elas. Ela simplesmente descarta, já era. Quando o Link tá próximo a uma parede, a câmera, ao invés de pegar e ficar atravessada com a parede, a câmera pula a parede e fica na frente do Link. Pra quê? Pra justamente de evitar de ficar enterrada atrás da parede sendo atrapalhada. Nas dungeons, mano, a câmera tem mais restrições. Tem algumas dungeons que a câmera fica em modo fixed, que basicamente são um modo pré-definido que define como é que a sala deve ser feita para que ela seja totalmente visível e totalmente carregado, já que as dungeons, mano, são um chunk separado da outra, ou seja, uma sala é uma sala e quando você sai daquela sala é automaticamente descartada, ela não existe mais após você sair dela. E essas câmeras, mano, foram definidas manualmente pelos designers para cada sala que for importante, para cada sala que for ok, eles utilizam essa câmera mais fixada para aquela sala ser totalmente carregada, para aquela sala ter a importância que ela tem. Ou seja, novamente é a câmera como curadora da parte artística do Ocarina of Time. Meu irmão, inteligência artificial, máquinas de estado e o que move os Bokoblin. Meu irmão, basicamente todo inimigo dentro do Ocarina of Time é um conjunto de máquinas de estado, um conjunto de regras que definem como é que eles vão se transicionar e como é que eles vão reagir quando você chegar perto deles. Vamos utilizar os Stalfos, por exemplo. Tá ligado os Stalfos, né? Aqueles esqueletos que aparecem no Forest Temple ou no Shadow Temple, tá ligado? E eles, mano, tem vários estados possíveis, tipo patrulhar, alertar, atacar, bloquear, recuar e morrer. No estado de patrulha, mano, os Stalfos, eles andam por uma rota pré-definida ou simplesmente ficam no lugar esperando você entrar na rota deles. E como é que funciona na prática? A cada frame, mano, o jogo basicamente verifica o Link entrou dentro do raio do Stalfo, se sim, troca pro modo alerta. E quando o Stalfo entra no modo alerta, mano, ele basicamente executa uma animação, ah, eu vi você, e depois ele transita pro modo de atacar. E no modo de ataque, mano, basicamente o Stalfo se direciona ao Link e tenta atacar ele. Aqui tem uma nuance, tem uma limiar. O Stalfo, ele ataca por um período e depois ele recua. E esse recuo dá a janela pra um jogador pra ele pegar e contra-atacar aquele ataque do Stalfo. É um design de ataque, mano, deliberado, porém é muito genial. É um design de ataque, mano, deliberado, porém ele é servido pra pegar e transicionar entre esse ataque e essa defesa do Stalfo. É tipo aquele joguinho de jogo de carta, tá ligado? Mano, o estado de bloqueio serve pra quando o Stalfo, ele simplesmente prevê que você vai vir. Ou seja, ele vai prever que você vai atacar ele dentro de uma probabilidade minúscula, dentro de uma probabilidade estatística, tá ligado? Então, basicamente, quando em bloqueio, ele fica invulnerável. E a inteligência artificial aqui é basicamente uma estatística de invulnerabilidade que acontece em 1 a cada 60 ataques do Link. 1 a cada X ataque acontece X bloqueios, tá ligado? E morrer, mano, é um estado com sua própria animação. No caso do Stalfo, ele simplesmente não morre, ele simplesmente vai desmontando, né? Porque ele é um esqueleto. E ele desmonta em pedaços, mano, que precisam ser derrotados depois separadamente. Mas e aí, como é que o Dark Link funciona? Aquele inimigo lá de Water Temple, tá ligado? Mano, o Dark Link, ele é um inimigo especial. Ele utiliza o mesmo modelo do que o Link, só que com um shader diferente. E a sua inteligência artificial, ela é criada pra simular o estilo de combate do jogador que joga com o Link. Ele lê os ataques do Link em tempo real e faz uma complementação com ataques defensivos ou ataques ofensivos. Mas há uma fraqueza famosa que revela muito sobre o Dark Link, mano, que são os itens, como o Megaton Hammer ou o Jinx Fire. E esses itens, mano, derrubam ele facilmente. Mas por quê? Porque a IA do Dark Link, mano, foi projetada especificamente pra simular e copiar os ataques de espada que você, o jogador do Link, faz, tá ligado? Ataques fora ou ataque de espadas não estavam na alçada dele, não estava na descoberta dele. Ele não teria como copiar de você porque ele não foi programado pra isso. Por isso que ele é fraco para esses ataques de item. A IA, ela foi construída para um caso específico, pro ataque de espada, não para ataques de itens.